Olá, meus queridos, que o Eterno abençoe cada vida. Continuamos aqui a nossa meditação sobre o livro de Bereshit e aqui estamos no capítulo 19, falando da destruição de duas cidades. O Senhor, na sua misericórdia, bondade, no seu tratamento privilegiado ao justo, o Senhor vai mandar 2 varões à casa de Lot para que ele fosse livre da destruição. Os moradores de Sedom e Amorá, que eram homens maus, homens vis e que praticavam toda sorte de perversidade, cercaram a casa de Lot e queriam fazer mal aos 2 varões que entraram na sua casa. Você já pode imaginar o que aqueles moradores, que a Escritura fala que era desde o mais moço ao mais velho. Você já vê o caráter dos moradores de Sedom e Amorá. Quando Lot vai defender aqueles 2 varões, ele até oferece suas filhas. Sabemos o que eles fariam com as filhas de Lot e falaram que faria até mais mal a Lot do que aos varões. Os varões então ferem os moradores de cegueira, conseguem trazer Lot para dentro da sua casa e ali ele vai dar ordens, vai dar direcionamento a Lot. Em Bereshit 19:12 está escrito: Então disseram aqueles varões a Lot: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Os varões não estão falando, olha, pega os seus bens. Ele está falando de pessoas. Ali já não tinha mais tempo de separar bens, de ficar preocupado com os bens materiais. Ali o único tempo que se tinha era tirar a sua família daquela cidade, pois o juízo era iminente. Versículo 13: Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Versículo 16: Ele, porém, demorava-se pela misericórdia do Senhor para com ele. Aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. O direcionamento foi bem claro. Lot, escapa pela tua vida. E o que ele precisava fazer agora era preservar o seu bem maior, que era a sua vida e a vida de quem ele pudesse salvar. Ele até tentou falar com os seus genros, mas ele foi tido como um zombador. A insensibilidade para com o Criador fizeram com que aqueles genros desprezassem a palavra que lhes salvaria. E veja, queridos, mais uma vez ressaltamos, o Senhor não vai falar para os reis de Sedom e Amorá. O Senhor não vai falar para os prefeitos, para os administradores públicos, para os juízes daquelas cidades, para os religiosos. O Senhor não vai falar para o serviço de meteorologia. Ele não vai dizer, hoje eu não vou trazer chuva, hoje eu vou trazer fogo. Ele não vai falar com ninguém daquela cidade. Ele vai falar apenas com o justo Lot. Veja mais uma vez o compromisso que o Senhor tem para com o justo, porque a garantia de proteção, a garantia de escape é para aqueles que estão guardando os mandamentos do Senhor. Os varões chegam a dizer para Lot: olha, escapa para lá, porque nada poderei fazer enquanto tu não tiveres chegado lá. Lot, enquanto você não estiver fora deste ambiente de perigo, nós nada poderemos fazer. Aqui nós temos muitas lições. O próprio Lot, ele se demorava em sair daquela cidade. Não é fácil o ser humano se desprender daquilo que ele é apegado, qualquer coisa que possa estar ocupando o lugar do Senhor. Os mensageiros precisaram pegar na mão de Lot, da sua mulher e das suas 2 filhas e tirá-los daquele lugar, porque ele estava demorando. E isso nos faz lembrar os ensinamentos do Senhor Yeshua, quando ele fala a respeito da vida. Ele nunca nos enganou que o caminho é apertado. O mundo visa a destruição do ser humano, o mundo visa afastar o homem do Criador. Então o Senhor Yeshua vai dar ensinamentos preciosos, como esse aqui, em Marcos capítulo 8, versículo 35, diz: Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do anúncio, esse a salvará. Aquele que quiser preservar a sua vida, quiser viver para o mundo em detrimento das normas de Elohim, ele vai perder. Como diz em outro texto, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se nós o amamos, nós desejamos estar com ele, desejamos servi-lo, nós iremos renunciar aquilo que for necessário para que consigamos caminhar nos seus caminhos, obedecer às suas palavras. O Senhor Yeshua, em outra passagem, em Matitiarro capítulo 7, aqui no versículo 13, ele diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Veja que a porta que conduz à perdição é uma porta larga, é um caminho espaçoso, é um caminho
caminho fácil de se caminhar, pode tudo, pode fazer o que quiser. Esse é o caminho que leva muitas pessoas para a destruição. E muitos, infelizmente, só percebem quando estão lá do outro lado, quando partem. Mas ao contrário disso, versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Agora, se eu quero viver de acordo com as regras de Elohim, eu vou observar que o caminho é estreito. A porta, de fato, é apertada, mas é essa porta que vai conduzir a vida. E a pessoa pode ter a certeza que se no seu coração ela desejar ir por esse caminho estreito, o Senhor será o primeiro a ajudá-la, porque o Senhor ele tem capacidade de esquadrinhar o coração do homem e verificar aquele homem ou aquela mulher em toda a terra. Aquele ali tem um interesse em me conhecer. Shaul, em Efésios capítulo 6, nos advertir: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu tenho que buscar a força que vem dele. O homem de si mesmo não tem força para vencer o mundo, para vencer o pecado. Ele precisa da força que vem do Senhor. Nós temos um exemplo na Escritura de um homem que produziu com abundância. Era um homem riquíssimo e que de repente ele chegou a uma conclusão louca. Como aqui em Lucas capítulo 12, o Senhor antes, ele está ensinando, no versículo 15, disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, desse amor ao dinheiro, do amor às riquezas, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O Senhor está alertando o homem contra a avareza e o Senhor está ensinando que a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Isso é uma ilusão. O Senhor vai explicar. Capítulo 12 ainda, versículo 19, ele fala aqui sobre este rico, quando ele diz a sua alma: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Elohim lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Elohim. Este homem ajuntou muitos tesouros na terra. E ele tinha um plano de fazer muitos depósitos, guardar todos os seus bens e agora descansar, somente comer, beber e folgar. Mas ele não sabia que aquela noite era a última noite dele na terra. E vinha a voz: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Seus bens ficarão para quem? Seus bens não serão levados para onde você está indo. Teu título de homem mais rico do mundo, mas não ter sido rico para com o seu Criador. Ora, quando o homem foge desta ordem dada por Elohim para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Yeshua é o Senhor, ele vai viver uma vida miserável, ainda que ele seja o mais rico do mundo. Mas a hora da partida chega, o homem não conseguiu perceber que ele está aqui de passagem. A nossa vida aqui na terra é como um sopro, se desfaz como uma fumaça. E se o homem não conhece o seu Criador, não busca conhecer aquele que lhe deu a vida, ele infelizmente só enxergará do outro lado o seu real estado, que ele não era dono de nada. Nada trouxemos para este mundo e também nada podemos levar. E aqui nós finalizamos com uma palavra dada pelo Senhor Yeshua para todos aqueles que querem preservar a sua vida, que se encontra em Yohanan, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se o homem quer sair do reino dos mortos e entrar para o reino celestial, para o reino dos vivos, basta ele crer na pessoa do Senhor Yeshua. O Senhor Yeshua é a ressurreição, o Senhor Yeshua é a vida. E para nós preservarmos esse bem mais precioso e garantirmos a nossa eternidade, nós precisamos nos unir a esta pessoa que Elohim enviou à terra, enviou ao mundo para morrer em nosso lugar, nos trazendo a tão grande salvação. Possamos sempre lembrar desta palavra dada pelo mensageiro a Lot: escapa pela tua vida. O mais importante é a sua vida, é a sua unidade com o Criador. Meus queridos, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima.